Bom dia, meus irmãos. Vamos começar o nosso estudo dessa manhã, continuando a carta de Tiago, um estudo que tem sido uma bênção para nós nesses dias. E hoje, irmãos, vão estar sobre a batuta, sobre a batuta do irmão Cedric Williams aqui. Vamos já louvar ao nosso Deus em oração pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra, de estar aqui nesta manhã, ok? Oremos. Deus querido, muito obrigado por mais um dia que, segundo o testemunho da tua palavra, as tuas misericórdias se renovaram sobre cada um de nós. Obrigado, Deus, pela tua presença conosco, pela instrução do teu Espírito, pela qual clamamos que venha, ó Deus, abrir o entendimento e que nossas mentes e corações sejam cativas à tua palavra, que à medida que ela for ministrada, nós possamos, ó Deus, ter o nosso coração ardendo e desejoso de lhe obedecer e de fazer aquilo que lhe agrada. Abençoa o teu servo, ó Deus, coloca a tua palavra em seus lábios. É o que nós oramos nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Como é bom voltar, né? Estive com vocês a última vez na lição 8, estou voltando aqui 5 lições depois, na lição 13, né? Então é uma satisfação muito grande e mais um desafio, porque na semana passada o pastor Juveci esteve aqui e ele trouxe a primeira parte desse estudo expositivo, que trata de uma igreja em conflitos. Eu até agradecer a Deus, porque ele ficou com a parte do conflito, e eu fiquei agora com a parte de uma igreja saudável, né? Então eu convido todos que vocês abram as revistas de vocês na página 61, lição de número 13, Igreja Saudável. Nós estamos, durante esse período de EBD, estudando o livro de Tiago. E aí você já pode abrir também sua Bíblia lá em Tiago 4, porque nós vamos continuar o que foi ministrado na semana passada e o que há de complemento para a gente nessa passagem. E para nós começarmos, deixa eu só ver, está sem sinal lá, Max? Só um pouquinho aqui. Só um pouquinho, meus irmãos.
Agora eu acho que vai. Então, nós estamos trabalhando o tema Servo de Deus, alcançando a maturidade cristã. E aí eu peço que todos já abram as suas Bíblias lá no capítulo 4 de Tiago. E eu vou fazer a leitura do 6 ao 10, e vocês acompanhem aí. Mas ele nos conceda a graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. O texto está ali e é um texto que traz muito aprendizado para que a gente possa desenvolver uma vida ou uma igreja saudável, desenvolver servos que alcancem a maturidade necessária. E a título de introdução, meus irmãos, o primeiro ponto que nós vamos ver é que, segundo o que foi colocado aqui, há alguns sintomas eu separei ali para que a gente possa entender quando nós não estamos desenvolvendo uma vida saudável, um crescimento espiritual que tenha que pareça, que se aproxime ao que Tiago está falando e advertindo aqueles irmãos ali. Então, há alguns sintomas que a gente tem que observar nas nossas vidas para que a gente possa entender que eu preciso desenvolver uma vida cristã que me leve a ter uma vida cristã saudável, principalmente. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu tenha amadurecimento na minha caminhada cristã. Então eu separei alguns sintomas que são e que estão aí dentro dessa passagem do livro de Tiago, a título ainda de introdução. E o primeiro ponto que eu pude observar é quando a gente não está desenvolvendo, quando não estamos desenvolvendo uma vida que dê sinais de saúde ou que seja saudável espiritualmente, o primeiro ponto que a gente observa é o distanciamento de Deus. Quando você, cristão, começa a se afastar de Deus na sua caminhada, a gente normalmente, ou quase sempre, não percebe que está distante de Deus. A gente vai vivendo, vai acordando um dia após o outro, e isso você vai percebendo que sua vida, você vive quase que independente de Deus, e isso é um sintoma muito grande de que tem problema na sua caminhada espiritual. Quando você começa a perceber que, e eu vou usar uma expressão até quem sabe complicada, tanto faz você ter um relacionamento ou você estar com Deus, isso é uma coisa que você tem que ligar o sinal de alerta. Há um sintoma aí, talvez, de uma doença, né? Ou de um adoecimento da sua vida cristã, né? E isso, quase sempre, nós não percebemos, nós vamos caminhando, nós vamos desenvolvendo nossa vida e quase sempre, por nós não percebermos que estamos distantes de Deus, nós estamos quase naquele diagnóstico já final, sabe? Aquele doente que já está assim, que já nem percebe mais que está doente, terminal. Quando você se distancia de Deus, ao ponto de você nem sentir falta ou perceber que ele tanto faz você ter um relacionamento ou não, é um sinal, é um sintoma de que você tem uma doença terminal, ou sua vida espiritual está muito comprometida, né? E isso é uma coisa que tem sido e que tem acontecido na vida de muitos cristãos. Muitos cristãos estão doentes, né? E eu vou colocar aqui, ele usa muito, se vocês puderam observar na nossa lição, ele usa muito essa relação, tá certo? Mas não com relação à doença física, mas sim a um adoecimento, a um embotamento espiritual que leva a um distanciamento de Deus. Um dos grandes sintomas que você pode perceber na vida de um cristão é esse distanciamento de Deus. E automaticamente, meus irmãos, quando nós, igreja, quando nós cristãos,
estamos nos distanciando de Deus, automaticamente há um prejuízo para a nossa vida espiritual. As pessoas sempre falam que o alimento que nos sustenta, que nos dá saúde espiritual, ele tem que estar próximo. E Tiago está falando justamente disso aqui. Nós vamos falar bastante sobre isso nessa manhã. Como nós cristãos podemos diagnosticar aqueles casos em que há sintomas mesmo, de que a nossa vida cristã ela não está amadurecendo como sugere o nosso estudo, e principalmente a nossa vida cristã ela tem adoecido, você está retrocedendo, você não está avançando. Um dos grandes sintomas é esse paulatino afastamento de Deus, que é o nosso Criador, que é um Deus amoroso, que é um Deus zeloso, que cuida de nós. O pastor falou aqui na última semana como Deus é um Deus zeloso pelas nossas vidas, e é um zelo diferente. Ele fez as observações que foram feitas aqui na última lição e são muito importantes. É um zelo diferente. E como nós, mesmo muitas vezes tendo essa consciência, nos distanciamos desse Deus. E esse distanciamento, ele é sintoma de que você não está crescendo, inclusive na sua vida, na sua caminhada espiritual. Inclusive você está retrocedendo, ficando fraco, adoecendo, e isso tem impacto direto na nossa vida como comunidade, na nossa vida como igreja. Por quê? Porque fazemos parte de um corpo. Se um ponto do corpo, ou se um membro, como a Bíblia faz uma comparação e muito perfeita, se um membro sofre, o corpo todo sofre. E eu não digo somente o sofrimento que é perceptível pela queda mais brusca de um irmão, mas principalmente porque não há crescimento da igreja, não há amadurecimento, não há surgimento dentro do corpo, e o desenvolvimento de novos dons, de novas pessoas, de novas lideranças. Então, você distanciar de Deus, pastor Jovem tem sempre falado aqui, Deus usa aqueles que estão se preparando continuamente. Não que ele não vai fazer os milagres e as operações que ele tem para fazer, porque isso é soberania relacionada a ele, mas nós estarmos conectados, estarmos preparados, estarmos próximos a ele, que é o que nós vamos descobrir aqui nessa lição, é muito importante para que a nossa igreja e para que a igreja de Cristo cresça. Um segundo sintoma, então nós já temos o primeiro, que seria o distanciamento de Deus. Eu tentei pegar um segundo sintoma, que é a autojustificação. Como você está tão distante, às vezes, de Deus, você está tão afastado do que traz prazer ao cristão, você começa a se justificar por isso. E aí, o que acontece normalmente com o ser humano, com aquelas pessoas que desenvolvem esses sintomas, é que quando você se autojustifica, você diz para você mesmo que está tudo bem. Não, eu estou bem, minha vida espiritual tá legal, eu estou bem, não se preocupe, eu não tenho nenhum desses sintomas. Mas a gente, muitas vezes, nós pensamos que estamos bem, vivemos uma vida independente de Deus, tomando nossas decisões, fazendo coisas e tomando posturas independentes de Deus e se auto-justificando. Não, nessa área, ou nesse momento da minha vida, eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso que Ele me ajude nessas situações, porque está tudo bem. E eu me auto-justifico, eu digo que não importa o que Deus tem para mim, ou eu não busco alimento ou orientação no lugar correto, e eu vou vivendo a minha vida da maneira que eu acho melhor para mim, independente do meu Deus. E esse era o cenário que quem esteve aqui na semana passada, pôde observar que aqueles irmãos viviam. Aquela quantidade de conflitos, aquela quantidade de situações que foram faladas aqui, do versículo 1 até o versículo 5, elas estão relacionadas a essa autojustificação. Pessoas que achavam que estavam vivendo uma vida correta, vivendo uma vida saudável, mas em compensação faziam tudo ao contrário do que era para ser feito. E Tiago já exortou, e agora ele vai dar, e nós vamos perceber, ele vai dar maneiras ou escapes para que você possa reverter ou atuar na cura de todas aquelas situações que foram colocadas aqui no domingo passado.
pastor foi bem incisivo nisso. Aqueles irmãos faziam coisas que não eram para ser feitas e achando que estavam fazendo tudo certinho. Eles estavam se auto-justificando. Não, tá tudo bem, a gente não precisa buscar Deus. A gente pode fazer do jeito que a gente quer, a gente pode viver como nós queremos. Isso aqui é independente de Deus. Não, vamos pedir isso mesmo, porque esse é o pedido, é a cobiça do meu coração, é isso que eu quero que Deus faça por mim, então é isso que eu vou pedir. Não era isso que eles faziam? Então Tiago está dizendo aqui para a gente, olha, vamos perceber que há problemas, que há pessoas adoecidas espiritualmente, mas o caminho para que isso seja refeito, ou eu sempre tenho um pouco de dificuldade, mas a gente tem que sempre associar para que haja cura espiritual, e a gente tem que dissociar as curas espirituais dessas curas espirituais que a gente tem visto aí fora, mas para que haja um refazer do seu relacionamento verdadeiro com Deus, para que a igreja se torne uma igreja saudável, há alguns passos que o cristão precisa dar, e Tiago está fazendo esse alerta a nós agora, que são infinitamente importantes para a nossa vida. Nós cristãos muitas vezes vivemos distantes de Deus, vivemos nos auto-justificando, estamos convencidos plenamente de que estamos no caminho certo, que não há incoerência quando eu vivo independente de Deus. E eu acho que isso é a coisa mais comum do mundo. O que ele está falando aqui, na introdução aqui da nossa lição, ele diz, olha, isso acontece na nossa caminhada cristã muitas vezes. Nós não percebemos que estamos nos distanciando de Deus, que estamos sendo autossuficientes e que isso é uma coisa normal, quando na verdade não é. Quando isso é um sintoma claro de que há problemas na nossa caminhada cristã. E que esses problemas nos levam a um adoecimento espiritual. Então, o autor da lição ele vai justamente fazer sempre esse paralelo. O que é uma coisa que está saudável e o que é algo que está doente, um organismo doente. Mas, muitas vezes, para aquele organismo chegar naquele ponto de adoecimento, ele veio passando por um processo. E aí eu pude identificar, ainda a título de introdução, alguns sintomas de quando nossa vida espiritual, nossa vida cristã está adoecendo. E Tiago fazia aquele alerta para aqueles irmãos naquele tempo. E nós, lendo a palavra hoje, sentimos que esse alerta é para nós agora. Para nós agora. O último ponto, ou o último sintoma que a gente pode observar, ainda olhando aqui para o início do que Tiago está escrevendo para nós aí, é que nós temos, e quase sempre, quando nós estamos nessa derrocada, nessa espiral descendente, distanciamento de Deus, autojustificação, é que eu começo a ficar insensível diante do meu pecado. Começo a achar que o meu pecado é uma coisa que ele não me causa mais repulsa, né? E eu vou só pedir para que vocês leiam o verso 4, que é ainda da lição passada. A gente vai ter que ter uma ligação muito, muito grande com a lição passada, justamente por causa desse ponto do pecado. Se alguém puder ler, por favor, Esdras. Versículo 4, tá? Do Tiago 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Foi não? Portanto, não é isso? Peraí. Ou não? É verdade. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. É. Então, o que a gente tem aí? Só para a gente pegar. Nós temos o pastor Jovi se destacou aqui, e olha só como a Bíblia ela é muito boa e ela é muito perfeita. Porque olha o que ela está dizendo para a gente. Adúlteros. É como se você estivesse casado com alguém e essa pessoa, ela lhe traísse. Você está casado com alguém, ela lhe traiu. E isso lhe causou muita dor, muita dificuldade. Mas principalmente, Tiago está dizendo aqui que a insensibilidade do pecado ela é
tão grande, é um sintoma tão terrível, que você trai, ou ele coloca aqui, aquele povo trai com o inimigo de Deus, que é o pecado. Você percebe que é como se você tivesse um inimigo, e a pessoa com a qual você está casada, você tem um relacionamento, ela lhe trai com o seu inimigo? Tiago está chamando a atenção aqui para isso. A insensibilidade é tão grande, a espiral descendente é tão grande, há uma derrocada tão grande que a pessoa fica assim, não, isso aí eu estou insensível a isso. E aqui ele usa, ele vai e bate forte, porque a gente sabe as dificuldades que se passa quando há um adultério dentro de um casamento, e o que isso ocasiona, e ele vai e bate forte nisso aí, diz assim, olha, vocês são adúlteros, e vocês adulteram com o inimigo de Deus. E Tiago chama a atenção. Muitas vezes, os sintomas da nossa vida espiritual, o distanciamento, a autojustificação, eles estão tão intensos dentro de nós, ou dentro do cristão, na caminhada dele, ele se afastou tanto, que ele se torna insensível. Ele se torna insensível a esse ponto, que assim, o que é muito bom é que a gente sempre olhe para o que estava acontecendo e para o que nós temos hoje. Então, Tiago está chamando a atenção daqueles irmãos e ele também está dizendo, olha, prestem atenção nesses sintomas. Prestem atenção nesses detalhes. E ele vai dar, graças a Deus, ele vai dar várias e várias informações que vão nos levar a fazer o caminho, eu falei aqui, a espiral descendente. Ele vai nos ajudar, e se nós seguirmos aquilo, a voltar, quem sabe, a uma vida cristã e a um crescimento que nos torne cristãos mais maduros. Inicialmente, eu queria falar isso para vocês, de que quando nós temos uma vida que não é saudável espiritualmente, quase sempre, a caminhada é essa. Nós nos distanciamos de Deus, nós nos autojustificamos e quase sempre nós ficamos insensíveis àquele pecado. É como se fosse aquela pessoa que sabe que tem uma doença, ela sabe que ela tem uma doença, ela sabe inclusive qual é o remédio para tomar para que ele fique curado, mas ela vai ao médico e pede um placebo. Todo mundo sabe o que é placebo? Né? Ela vai lá e diz, não, eu quero um placebo, eu não quero um remédio, eu quero um placebo, eu quero uma coisa que não faz efeito. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei qual é o remédio, inclusive, para eu ficar, para que eu me aproxime mais de Deus, para que eu tenha a minha justificação nele, para que eu não esteja insensível àquele pecado que me aflige. Mas o que eu faço? Eu não tomo o remédio. Eu tomo um outro caminho, eu tomo algo que não vai fazer efeito. Eu me autojustifico, eu me distancio de Deus, eu tomo esses placebos que não fazem nenhum efeito e a minha vida continua o quê? Naquilo que eu falei ainda agora, descendo. Tiago está chamando a atenção aqui para isso. Num texto que aparentemente são poucos versículos. O pastor falou aqui em 5 versículos na semana passada, mas que nos dão essa dimensão. Se você para no verso 4 de Tiago, você já pode observar que há um chamamento para aqueles irmãos e para nós, para hoje. E a chamada é essa, como sermos uma igreja saudável. Identificando nas nossas vidas se temos sintomas como esses. E observando o que Tiago vai nos ensinar mais à frente, que nos levam na direção oposta a isso. Atenção, meus irmãos, grande aqui é essa. E já na introdução aqui a gente já pode fazer ter algumas aplicações na nossa vida. A gente já pode fazer aqui uma autoanálise. Nós já podemos perguntar para nós mesmos, e eu coloquei aqui, se eu não estou justamente desenvolvendo esses sintomas. Se dentro da minha vida eu olho para a minha vida, olho para o meu passado aqui, passado agora, passado ontem, passado daqui a 1 hora atrás, e começo a perceber se eu não tenho sintomas como esses aqui. Que ele está dizendo, olha, acordem para isso. E Tiago vai prescrever alguns remédios que podem ser usados, e esses remédios eles não vêm com aquela tarja, use com moderação, mas esses remédios eles devem ser usados inclusive sem moderação. Se aproxime de Deus, pare de se auto-justificar. Comece a olhar para o seu pecado, ele vai falar aqui, nós vamos falar bastante sobre isso, e ir diante de Deus, se humilhar, dizer, Deus, eu preciso de Ti, porque sozinho eu não vou conseguir.
Eu não vou conseguir. Tiago vai falar isso de forma muito clara para nós nesse texto. Vocês percebem? São 6, 7, 8, 9, 10, 5 versículos. Mas que trazem para nós no dia de hoje e sempre. Volte sempre. Volte sempre. Leia lá de 1 ao 5 novamente. Volte ao que está sendo ensinado para que nós aprendamos cada vez mais que a nossa dependência é do nosso Criador, é do nosso Salvador, é do nosso Deus zeloso. Os sintomas que são elencados aqui, claro, meus irmãos, há mais alguns. Né? Há mais alguns. Mas eu pude, lendo e estudando aqui, de saída tirar esses daqui. Como é que está o nosso viver diário com Deus? Como é que é o nosso relacionamento diário com Deus? Sempre olhando para as nossas vidas. E não somos menos pecadores, muitas vezes, do que aqueles irmãos lá do primeiro século. Não somos. Por isso precisamos disso. Por isso que a orientação ela é importante para nós hoje. O autor aqui ele vai dizer para a gente vai já passar para o próximo ponto, mas ele vai falar muito do nosso relacionamento com a palavra de Deus. Como é que está o teu relacionamento com a palavra de Deus? Será que ela tem feito realmente os efeitos que ela precisa fazer na sua vida? Ou simplesmente você tem só lido porque o pastor exorta e ele está correto? Porque a tua mãe ou o teu pai te exorta a ler e ele também está correto? Mas o que a palavra de Deus tem feito de diferença na sua vida ao ponto que você não desenvolva esses sintomas? Ou quando você percebe que você desenvolve, aí que você se aproxima. Teve um tempo da minha vida, meus irmãos, eu cometi uma grande besteira na minha vida. E sempre que eu lembro disso, vem um negócio aqui na minha garganta. Mas eu lembro que eu fiz uma coisa que é muito vergonhosa. E é muito interessante. Porque eu não fui ensinado a fazer aquilo. Meu pai sempre me disse que não era para eu fazer aquilo. Minha mãe também. A sociedade também. Mas eu nunca tinha escutado na palavra de Deus, né? Por quê? Porque eu estava tão distante dela que ela não fazia diferença na minha vida. E aí eu tomei algumas decisões que não eram para ter tomado. Estava insensível, autojustificado. E aí a caminhada e o aspiral foi terrível. E para onde eu corri quando tudo se desencadeou? Para a palavra de Deus. Para onde ela me disse assim, olha, tudo isso que você fez, se você tivesse algum tempo olhado com esse olhar que você está vendo hoje, precisou acontecer tudo isso para que você percebesse que você estava autojustificado, que você estava tão distante de Deus que não fazia nenhuma diferença e que você estava tão insensível ao seu pecado. Eu estava tomando, e eu estava todo domingo na igreja. Todo domingo. Sentava lá, escutava o pastor falar, ele me advertia, ele me exortava, ele lia na palavra. E eu estava tão distante que aquilo não fazia diferença nenhuma na minha mente, nem na minha vida. E esse relacionamento diário, a esse relacionamento diário é que Tiago chama os irmãos. Por quê? Porque em alguns momentos da nossa vida nós achamos que somos menos pecadores do que aquelas pessoas. Que somos menos adúlteros. O pastor tem insistido, nós temos insistido aqui na igreja, enquanto liderança, em sempre falar há deuses, e nós temos indicado livros, mostrado mensagens, a mensagem que vem todo domingo nos fala, nós falamos, nós lemos, há deuses em nossas vidas, meus irmãos, que não são ilegítimos, mas que não podem ser deuses, que não podem ocupar o lugar de Deus, que não podem fazer com que nós adulteremos ao ponto de esquecer o que Deus tem para nós e eu começar a olhar para essas coisas e essas coisas serem mais importantes do que Deus. E aí a gente exemplifica. Trabalho é uma coisa digna, mas ele não pode tomar um lugar, ele não pode ser um Deus na sua vida, um filho, e aí riquezas e conforto. Né? Às vezes a gente tem um Deus do conforto. Não, tá tudo bem, eu estou bem confortável. Né? Ar-condicionado, carro com ar-condicionado, você sai. Eu digo hoje em dia que a vida da gente, o conforto, se torna uma coisa que é maravilhosa, excelente, né? Eu sempre digo hoje, a gente sai do ar e entra no ar, né? Muitas vezes você sai de um ambiente com ar-condicionado, você entra no carro e já está o ar-condicionado ligado. É conforto, é bom, mas isso não pode ser o principal. O pastor mandou, não sei se foi ele ou foi alguém, mandou uma mensagem que, poxa, o culto foi debaixo de uma árvore, no sol, porque aqui a gente não tem templo, né? Eu só estou abrindo um parêntese aqui. Então isso não pode ser um Deus para a gente. Não deve, inclusive, ser um Deus. Nosso Deus é único. E ele pede aqui que a gente lá, eu voltei ali em Tiago, não adultere. Então, mas vamos avançar, né? Vamos avançar. Então, esses são alguns sintomas que eu identifiquei na leitura e na palavra. Mas a gente pensa no primeiro ponto aqui, em que ele vai falar
que a primeira solução, o primeiro remédio, a primeira indicação que Tiago nos dá é o que está escrito lá no verso 6, que diz: mas ele nos concede graça maior. Ali ainda é um gancho do que foi falado na semana passada, né? Ele diz assim, olha, a graça é o que é importante. E se vocês observarem, se alguém puder ler rapidinho, o verso 5, só para a gente fazer de como a palavra de Deus é importante na cura dessas nossas doenças espirituais, vamos dizer assim, né? Por favor, o verso 5. Só para a gente vá mantendo sua Bíblia aberta, vá fazendo essa ida e volta aí. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então ele atenta e ele diz assim, o que eu quero destacar é, a Escritura diz, uma igreja saudável, ela é evidente, um crente saudável, um cristão saudável, é evidente que ele dá foco à palavra. Tiago adverte aqueles irmãos, dizendo o quê? A Escritura diz. Eu estou no 5, tá? Vamos já passar para o 6. Tá legal? Então, o que ele diz? Ele vai falar que a importância da palavra. Mas ele destaca que tudo aquilo que aconteceu no verso passado, tudo aquilo que aconteceu no trecho passado, ele se complementa com essa graça, que é uma graça maravilhosa, que é a graça maior de todas. Mas o que eu quero que vocês primeiro observem no verso 5 ele já chama a atenção para a palavra. Ele diz, mas a palavra, mas a Escritura diz, né? Está na Escritura, né? Ele diz assim, olha, a razão para que vocês não façam tudo isso, eu já vou chamar a atenção para vocês. Deem a verdadeira importância à meditação na palavra. Ele está dizendo, olha, eu estou usando a palavra para dizer para vocês que ela é importante, para que vocês não caiam ou não entrem nessa série de conflitos que estão sendo colocados nos versos anteriores. Então, o primeiro ponto, e ele fala assim, meditem na palavra, deem importância à palavra. O autor chama a atenção aqui de nós. E isso é muito importante. E você vai observar que ainda no verso 6, ele vai dizer o seguinte, mas ele nos concede a graça maior. Por isso diz a Escritura. Eu quero olhar esse destaque. Ele fala da palavra no verso anterior e ele fala da Escritura novamente. Para nos dizer assim, olha, um remédio para que vocês se curem dessa doença espiritual que vocês têm desenvolvido, essa quantidade de conflitos que tem aparecido aí nessa igreja, é que vocês estejam meditando e observando o que a palavra de Deus diz. Mas ele cita a palavra agora, citando Provérbios, né? Se alguém puder ir lá em Provérbios, eu estou só fazendo uma ida e volta para chamar a atenção aqui de vocês de que é necessário meditar na palavra para que esses sintomas comecem a ser desfeitos e diminuam na nossa vida. Tá? E aí a gente vai já voltar para falar um pouco da graça e o que a graça nos ajuda nisso aí. Provérbios 3:34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Ele está citando a palavra. Diz, olha, ele concede graça. Ele vai falar agora, já de graça. Ele vai falar da segunda parte, ali. Mas ele está dizendo, olha, a Escritura. Ele está citando um outro ponto lá. E aí eu avancei um pouquinho mais. Aí eu peço que alguém que rapidamente possa abrir em 1 Pedro 5:5. Por favor. 1 Pedro 5:5. Vocês percebem como é importante nós termos o conhecimento. Tiago conhecia o que ele estava falando ali. Pedro vai falar a mesma coisa. Diga lá, Esdras, por favor. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele está novamente citando a mesma passagem lá de Provérbios. Então, esses irmãos, para que aqueles sintomas não fossem desenvolvidos na vida dele, eles tinham um tempo e um carinho e um apreço pelo que estava escrito na palavra de Deus que era gigantesco. E ele diz assim, olha, meditem na palavra de Deus. Vocês percebem que para que os sintomas que foram colocados ainda agora sejam desfeitos na nossa vida e que haja uma melhora na nossa qualidade de vida espiritual, na nossa saúde espiritual, é importante nós termos a palavra de Deus como centro das nossas vidas. A centralidade das nossas vidas baseadas em Cristo e no que Ele nos ensina na Bíblia.
Tiago estava dizendo para esses irmãos aqui, olha, vocês têm passado por essas dificuldades porque vocês não têm observado a importância da palavra. E aí ele avança um pouco e diz, quando você medita na palavra, deixa eu ver só se eu coloquei aqui. Não, ele não ficou, mas tá bom, a gente vai aqui. Quando você medita ali, eu falei da palavra agora, quando você medita na palavra, há uma causa que é a esperança, ou qual é a causa da sua esperança? O meditar na palavra, ele causa esperança. E qual é a esperança? A esperança é que a graça vai nos ajudar a vencer todos aqueles conflitos, vai nos ajudar a conseguir avançar diante desses vários sintomas que nós descrevemos. Quem vai nos ajudar é a meditação na palavra e a graça de Deus. E aí ele diz, olha, o primeiro ponto a observar aqui é que Tiago destaca que nós precisamos depender da graça de Deus para ser ou conseguir alcançar um crescimento ou uma cura espiritual. E isso é muito claro no primeiro verso. Eu vou voltar aqui, não sei se ele volta aqui. Isso. Mas ele nos concede graça maior. Tudo aquilo que foi falado antes, que vocês estudaram aqui na semana passada, todos aqueles conflitos que existiam, eles podem e devem ser desfeitos com o que a graça de Deus nos ensina. Com o que ela nos ensina. E a resposta de tudo isso é que a graça de Deus nos ajuda a resolver aqueles conflitos que existem e aqueles conflitos que existem entre nós e os outros e aqueles conflitos que existem dentro de nós, que foi o que foi falado aqui. A solução para todos os conflitos, a solução para tudo que foi falado aqui na semana passada, justamente é nós descansarmos na meditação da Escritura, na meditação da palavra, aplicá-la na nossa vida, mas a graça de Deus vai nos ajudar, inclusive, a nós vencermos esses grandes conflitos, essas grandes lutas, e principalmente, ele vai nos ajudar, a graça nos ajuda a vencer um dos maiores conflitos que eu acredito que é aquele conflito entre nós, ou entre o espírito que habita em nós e a carne. Nós só vamos vencer esse conflito se nós observarmos a graça que Deus derramou por nós e termos consciência dela. A graça nos afasta dessas coisas que nos causam aqueles sintomas que eu falei ainda agora. A graça nos ajuda a sair daquela espiral descendente que eu falei. Quando a graça de Deus ela age na nossa vida, quando nós paramos para meditar na palavra, e essa meditação nos dá esperança, nós observamos que nós podemos sair dessa espiral e começar a desenvolver uma vida cristã saudável. A meditação na palavra, ela nos dá esperança porque ela nos diz o seguinte, olha, vocês podem vencer os conflitos que vocês têm, desde que vocês deem a verdadeira importância à graça que Deus tem nos derramado, porque essa graça ela é maior do que tudo. Aplicar a nossa vida diária, nos vários momentos e nas várias situações que nós passamos, em que nós somos tentados, que nós somos muitas vezes ofendidos, nós só vamos reagir da forma correta, inclusive quando nós nos deparamos com aqueles pecados que são, em alguns casos, e para alguns cristãos recorrentes, nós só vamos nos deparar e vencê-los se nós tivermos a consciência do que é a graça de Deus, o que ela fez por nós e como ela opera em nós. Eu acredito que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais essa graça ela é latente nas nossas vidas. Mas quando nós estamos tão distantes, quando nós não percebemos isso em nossas vidas, nós vivemos aquela vida que eu falei de agora. Tanto faz. Eu vou vivendo, eu vou convivendo, inclusive, com alguns pecados. Mas eu não estou nem aí. Porque a graça de Deus, ela corrige e cura o nosso espírito natural. Aquela naturalidade que o pastor teve falado aqui, aquela nossa pendência a fazer o que é da carne. Ou aquela pendência que o ser humano tem quando ele não é remido e resgatado pelo sangue de Jesus Cristo a cometer aqueles pecados. E a graça de Deus, ela vem nos constranger, ela vem dizer pra gente, olha, use da graça de Deus para que você não caia mais naquelas tentações, naquelas ciladas. E quando essa graça ela opera em nós mudança, quando ela realmente ela é a nossa esperança, ela nos dá um novo espírito. Ela nos dá um espírito diferente. Ela causa uma mudança daquele nosso viver natural que tem a tendência de pecar para uma nova postura em que eu
resisto àquilo, como nós vamos aprender um pouquinho mais para frente, como nós já lemos aqui. E essa graça é a única coisa, meus irmãos. A gente poderia parar e ficar falando bastante sobre isso, mas eu preciso avançar. Mas somente a graça de Deus, ela consegue nos dar a verdadeira dimensão e a forma pela qual eu posso responder a esse amor que foi derramado por mim. Porque quando eu não tenho noção da graça de Deus, eu não consigo corresponder ao que Deus pede de mim. Eu só consigo corresponder quando eu derramo ou quando eu me coloco diante da graça dele. Os conflitos da nossa vida, respondendo ainda e me reportando um pouco a semana passada, eles vão ser demovidos e resolvidos, a maioria deles, quando nós tivermos consciência do tamanho ou dessa grande graça que Deus derramou sobre as nossas vidas. E ela nos dá esperança. E no que se baseia a nossa esperança para que nós vençamos o mundo? Na graça que foi derramada sobre nós. É através dessa graça que nós conseguimos chegar a Deus. Eu vou pedir rapidinho que alguém leia Romanos 5:10, por favor. E aí nós vamos já avançar. Só para fechar aqui. A meditação na palavra de Deus nos dá a verdadeira esperança. E essa esperança é a graça de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então o que ele está dizendo para a gente? Olha, antes você era inimigo, lembra? A gente falou um pouco, Tiago fala um pouquinho lá no verso 4 de quem é o inimigo, mas agora nós temos a graça que nos torna amigos de Deus. Nós somos reconciliados por conta do que Cristo fez na cruz. Nós nos tornamos amigos de Deus quando nós nos aproximamos da cruz, quando nós nos aproximamos da graça. Essa graça age em nós e nós nos transformamos de inimigos a amigos, de adúlteros àquela pessoa fiel. Você consegue entender como a meditação, a meditação na palavra, claro, porque não é aqui, meus irmãos, mas você está falando, não é aquela meditação que eu sinto e fico lá, meditando, não. É quando eu olho a palavra, eu paro, leio com atenção e aplico aquilo à minha vida. Aplico aquilo aos meus conflitos, aplico aquilo às minhas dificuldades. Eu peço a que Deus derrame graça sobre aqueles meus pecados, para que Ele me ajude a sair daquele espiral descendente que eu estava falando ainda agora, aquela insensibilidade. Para que eu me torne amigo de Deus. Essa graça nos dá a oportunidade de nós sermos amigos de Deus. E aonde é que eu encontro isso? Onde é que eu encontro o sustento para a minha vida espiritual? Onde é que eu encontro a forma correta de adorar esse Deus e saber que eu estou alinhado e antenado com a graça dele? Onde é que eu encontro a razão para a minha esperança futura? O que eu estou chamando a atenção aqui, e Tiago está chamando a atenção daqueles irmãos, é qual a importância da palavra de Deus na nossa vida. Qual o efeito da palavra sobre a nossa vida? Será que simplesmente eu leio e passo por você, mas a graça de Deus, ela é muito grande. Amém, amém, então vamos embora. Não, essa graça ela opera em mim mudanças. Mas eu só descubro essas mudanças e só sei como tratar e passar sobre elas quando eu tenho um relacionamento verdadeiro com a palavra de Deus. E esse relacionamento, meus irmãos, quem já leu o Salmo 119 sabe. O Salmo 119 sabe do que eu estou falando. Porque ele vai dizer justamente a importância da palavra na nossa vida. Que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para o nosso caminho. Mas a gente prefere, algumas vezes, andar no escuro, tropeçando, caindo, se batendo, né? Por quê? Porque a gente não desenvolve, não desempenha, não olha e não dá o verdadeiro valor à palavra de Deus. E o que ela pode fazer por nós. Tiago está chamando a atenção aqui para isso. E eu me pego e sempre penso muito nisso. A palavra tem feito diferença, ou tem agido na minha vida, para que a minha vida mude, não porque eu me ache autossuficiente, mas porque a graça de Deus me direciona, olha por mim, me dá um norte. Então, Tiago está chamando a atenção desses irmãos, justamente para que eles tenham esperança, mas a esperança de forma correta, porque eles meditem na palavra, mas meditem de forma correta. Vamos avançar aqui. Meditar na palavra causa discernimento. Vamos ao segundo ponto. Ele coloca lá, vamos voltar aqui ao verso 6.
Então ele vai falar pra gente, ó. Quando nós analisamos a segunda parte do versículo, tá bom? A segunda parte do versículo, percebemos sobre quem repousa e é derramado a graça de Deus. Sobre aqueles que são verdadeiramente humildes. A segunda parte vai dizer: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu acho que não sei se eu botei para frente. Não. Vou voltar aqui. Voltei. Ó, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ponto. A palavra explicando a palavra. Sobre quem Deus vai conceder essa graça? Sobre aquelas pessoas que têm humildade. Mas não é aquela humildade daquele coitadinho, né? Ah, aquele irmão. Não, não é isso. Ele não está falando disso aqui. E nós vamos avançar e vamos descobrir do que ele vai fazer. Entender que Deus dará mais graça ao humilde porque ele vê a necessidade dela. A pessoa humilde, realmente, segundo o que a palavra está dizendo, ela vai entender isso aqui e dizer assim: puxa vida, para eu ter a graça de Deus, eu preciso anelá-la, eu preciso desejá-la. Para eu ter a graça de Deus, eu preciso pedir a Deus que Ele derrame sobre mim essa graça. Eu preciso orar a Ele, eu preciso ser agradecido por ela. Ele está dizendo: mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar diante desse Deus? E aí ele diz assim: olha, para que Deus derrame sobre você, Ele dá a dica aqui: você precisa ser humilde. Você precisa reconhecer o quanto você é limitado. O quanto aquela tua autossuficiência, o quanto aquele distanciamento de Deus, o quanto aquela tua insensibilidade te diz que você precisa mais de Deus. E para que você se chegue a Ele, para que você adore-o de forma correta, você precisa de um coração humilde. Ele está dizendo, ó, isso, meus irmãos, você para e lê a palavra. E a palavra está dizendo para você. E aí você tem esse discernimento, essa diferenciação. Puxa vida, Deus pode derramar graça sobre mim? Pode, mas sobre quem Ele derrama a graça? Sobre aqueles que são o quê? Humildes. É isso que Ele está falando ali. Sobre aqueles que anelam e percebem a sua verdadeira posição diante de Deus. E não é uma humildade falsa, porque Deus, e a gente vai observar que Ele esquadrinha o teu coração. Ele sabe como está o teu coração. Ele sabe que se você só faz aquela humildade como uma capa, uma máscara, Ele conhece lá dentro de você. Meus irmãos, se você deseja que a graça de Deus seja derramada sobre você, você precisa desenvolver uma vida de humildade diante de Deus. De humildade diante de Deus. Você precisa anelar, desejar. Você precisa orar a Deus para que Ele coloque em você e faça você perceber e ter discernimento de que a sua vida... Eu não gosto muito de dizer para a sua vida para mudar, né? Porque a gente pensa logo, não. Mas para que a sua vida cresça espiritualmente, para que você se aproxime mais de uma vida saudável ou de uma igreja saudável, nós precisamos ser e desenvolver a humildade. E é isso que ele está destacando aqui quando ele fala, ó, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Meditar na Bíblia, meditar nisso aqui, faz com que nós possamos ter esse discernimento sobre quem vai ser derramada a graça de Deus. Sobre aqueles que tiverem um coração humilde, um coração quebrantado. E a graça de Deus e a humildade, ela vai nos levar a observar qual é a nossa real natureza. E diante da nossa real natureza, nós vamos dizer assim, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, não vai dar. A humildade, ela vai fazer isso comigo. Ela vai botar diante de mim um espelho e vai dizer assim para mim, olha, Cédric, tu precisa de Deus porque todo esse pecado, todo esse distanciamento de Deus te faz esse pecador que tu és, te faz te render a essa natureza que tu tens. Te passa essa tua verdadeira ou a tua real natureza. E quando nós olhamos e percebemos que mesmo diante de tudo isso, o nosso Deus nos ama e Ele derrama graça sobre nós, nós vamos anelá-la, nós vamos desejar estar mais perto dela. Não há pecado que a graça não possa cobrir. Não há. Mas há algumas condições aqui. E uma condição que está bem clara ali
é que essa graça vai ser derramada àquele que reconhecer que ele, por ele mesmo, ele não consegue nada. Ela vai ser derramada sobre o humilde, sobre aquele que olha e diz assim: Deus, sozinho eu não consigo, sozinho eu não venço, mas eu sei que se eu me humilhar diante de Ti, Tu vai derramar graça sobre a minha vida. E essa graça vai fazer com que eu vença todas essas minhas... Eu vou colocar aqui todos esses meus pecados. Às vezes a gente quer usar alguns eufemismos, mas não dá. É pecado. A graça de Deus nos mostra o nosso pecado e ao mesmo tempo ela nos dá a alegria de que esse pecado pode ser perdoado. Inclusive ele já está perdoado em Cristo, né? Está consumado. Então, esse discernimento, eu volto aqui para o que o autor está dizendo. Esse discernimento de entender que a graça de Deus, ela faz diferença na vida daqueles que se humilham. Eu acredito que ele só vem pela meditação na palavra. Você parar e observar que ali naquele versículo, naquele momento, aquilo falou ao seu coração. E aquilo trouxe um impacto tão grande que a partir dali eu vivo uma nova vida. Aquilo me constrange. Mas o versículo ele fala também de um pecado que é muito comum, né? Ele fala de um pecado que é muito comum e a gente não pode deixar de passar e falar um pouco dele, que é o orgulho. O orgulho está bem ali, né? Inclusive ele dá uma pincelada antes dele falar, então. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe àquele sintoma que a gente falou lá no início, aos autossuficientes. Ele se opõe àquele sintoma lá, porque é o orgulho. Cara, não, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não vou fazer porque eu sozinho eu consigo me curar. Né? O cara sabe que ele precisa de algumas coisas, mas não, ele simplesmente diz, não, eu consigo sozinho. Orgulho. Orgulho. E o ser humano ele é muito inclinado ao orgulho. Ele é muito inclinado ao orgulho. E aí Deus diz assim, olha, ao orgulhoso eu me oponho. Para o orgulhoso eu não vou derramar graça, porque ele acha que ele não precisa. Ele acha que não precisa da graça. Então, esse cara aí, eu vou me opor a ele. Então, há um pecado aí, e que às vezes ele passa batido, que é o orgulho. Quando nós nos achamos tão autossuficientes que não dependemos de nada e de ninguém. Desconhecendo nossa total necessidade de Deus. Quando temos essas atitudes, só demonstramos o quanto não amamos a Deus. Ter esse discernimento é agir com humildade. Quando eu tenho discernimento de que eu sou orgulhoso, eu percebo isso e eu começo a buscar a Deus verdadeiro e a graça que foi derramada lá na cruz por mim, eu começo a desenvolver um coração mais humilde, um coração mais quebrantado. E aí, há algumas palavras, mas o que eu quero destacar é o seguinte: o cristão é humilde, mas esta humildade o leva a reconhecer que suas batalhas contra Satanás não podem ser resolvidas com seu próprio poder, mas com o de Deus revelado na sua palavra. O nosso poder, ou o poder de Deus, foi revelado na palavra para que nós possamos vencer o tentador, ou vencer as tentações, ou vencer esses desafios que são colocados diante da nossa vida espiritual, para que eu possa me tornar um cristão mais saudável. E aí ele está dizendo para a gente, olha, medite na palavra. Se você nunca leu, leia o Salmo 119, você vai prestar atenção lá que ele fala justamente disso, dependa da palavra. Olhe para ela e diga, olha, eu com a vida que eu levo, da forma que eu estou, eu não vou conseguir. E aí eu estou dando sinais de que eu sou humilde diante de Deus para reconhecer o meu orgulho. E aí eu fiz 3 aplicações e 3 perguntas ali que são bem pertinentes e muitos aqui talvez seja até retórico, mas eu vou perguntar. Como está meu tempo com a palavra? Qual a importância da palavra no meu viver diário? Tem noção das consequências de não meditar na palavra de Deus? Às vezes a gente não pensa no que acontece quando eu me afasto dela. Qual a consequência disso? A consequência, meus irmãos, é a espiral descendente. É derrocada.
porque eu não tenho intimidade com ela. Eu não tenho conhecimento do que ela diz que é para eu não fazer, ou muitas vezes quando ela diz o que é para eu fazer. Tanto faz um ou outro. Se eu estou distante, eu não vou nem lembrar. E é isso que ele está dizendo, olha, puxa, será que você tem consciência de que quando você não está perto da palavra, quando você não medita nela, o que acontece com a sua vida? Ou não, você vive aquilo que eu falei ainda agora, autossuficiente, autojustificado, distante de Deus. Um dos remédios para essa cura espiritual que ele está sugerindo aqui é justamente esse. Medite na palavra. Fechando o ponto 1. Uma igreja saudável possui membros que entendem a centralidade da palavra na sua vida. Para nós sermos, ou para eu ser um cristão saudável, eu preciso entender que a palavra de Deus, ela é a centralidade da minha vida e tudo que está nela. Quando eu não faço isso, eu tenho certeza que eu desenvolvo uma vida doente espiritualmente, né? Uma vida doente, porque eu não me alimento na fonte certa. Ou quando eu acho que para eu me alimentar eu tenho que vir aqui todo domingo e ouvir a IBD, o pastor falando aqui, depois eu vou para casa e não tenho. Nós desenvolvemos aqui na igreja, eu acho isso muito salutar, essa insistência em nós desenvolvermos uma vida diária de devoção, uma disciplina espiritual diária de encontro com Deus. Tem o devocional, a hora silenciosa. O pastor instiga a nós fazermos a leitura da Bíblia em um ano, mas também a leitura de bons livros. Mas isso, meus irmãos, é justamente para que nós nos aproximemos da palavra de Deus. Mas sempre ela como guarda-chuva para tudo isso. Vocês prestam atenção, você sabe quando é um guarda-chuva, né? Ele cobre tudo aquilo ali. O guarda-chuva que nos cobre aí é a palavra de Deus. E abaixo dela, o que acontece? Bons homens inspirados que escreveram bons livros, que nos orientam, nos ajudam nas dificuldades que nós temos, nos pecados que nós temos. O devocional, que faz com que nós tenhamos uma disciplina diária para que nós nos aproximemos cada vez mais da palavra de Deus. Para que eu saiba a esperança que ela me dá, para que eu saiba o discernimento para as várias situações da minha vida, para que eu desenvolva uma vida e uma igreja espiritual, uma igreja saudável espiritualmente. Mas avançando, sem demorar muito, nós vamos para o verso 7.a. Sujeitando, portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. O autor para um pouco aí e ele diz, olha, vocês precisam estar submissos a Deus. Se sujeitem ao Deus de vocês. E isso tem muita relação com a entrega real de todas as áreas da nossa vida ao nosso Pai, ao controle do nosso Deus. Né? O verso vai dizer bem claro. Portanto, então, submetam-se a Deus. E quando nós não observamos, quando nós não nos sujeitamos, quando nós não nos submetemos a esse Deus, há consequências que são consequências desastrosas para as nossas vidas. Em algumas áreas das nossas vidas, às vezes nós temos algumas áreas que nós achamos que ali Deus não precisa atuar, quando na verdade isso é orgulho, porque é ali que Deus precisa atuar. Mas nós deixamos e vivemos independentes de Deus, então nós não sujeitamos aquela área. O resto todo, mas aqui nessa área eu não me sujeito a Deus. E aí eu vou fazendo um contraponto à humildade. Eu não estou sendo humilde naquele ponto, estou sendo o quê? Orgulhoso. Orgulhoso. Então ele está dizendo, olha gente, se submeta a Deus. Se submeta a Deus. E aí, nesse ponto, justamente, nós somos desobedientes também. Porque ali há um imperativo, ó, sujeitem-se, submetam-se a Deus. E nós dissemos, não. Você diz para não vai por aí, ele vai por lá. Então, o Tiago está dizendo àqueles irmãos que eles se submetam a Deus. Que eles façam com que toda a sua vida esteja sobre o cuidado, sobre a orientação do nosso Pai, do nosso Deus, que é um Deus muito zeloso. E para só fazer um link, eu queria que se vocês pudessem ler e marcar aí, anotar aí do lado Hebreus 4,16.
Hebreus 4:16. Deixa eu pegar aqui. Eu não quero sair aqui. Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O que ele está dizendo? Olha, quando eu me submeto a Deus, quando eu me aproximo dele, quando eu não sou orgulhoso, não sou autossuficiente, não sou desobediente, não me auto-justifico, ele vai providenciar graça para a minha vida, para que naquele momento de necessidade, ele me ajude. Quando eu estou sujeito a ele. Quando eu não me sujeito, o que acontece? Eu não observei nada do que é falado aqui. Eu não obedeci, não estou sujeito a Deus. E aí, automaticamente, na hora da necessidade, na hora do aperreio, na hora do pecado, eu não vou ter como a graça ser derramada sobre a minha vida. E aí eu vou automaticamente cair. Ele está dizendo, quando você tiver necessidade, para aqueles momentos de necessidade, submeta toda a sua vida a Deus. Porque quando você não faz isso, você está dando sinais ou sintomas, aqueles sintomas que a gente conversou agora, de que sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus, sua submissão a Ele está quebrada. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é, para que eu consiga, muitas vezes, vencer algumas coisas, ou ter a ajuda de Deus nos momentos de necessidade, que é isso que está sendo escrito para os irmãos lá de Hebreu, para que eu encontre graça naqueles momentos de dificuldade, eu preciso me sujeitar, ou sujeitar todas as áreas da minha vida a Deus. E aí Tiago está instruindo aqui aqueles irmãos, aqueles crentes dali, olha, se submetam a Deus. Se submetam ao nosso Deus. Então nós precisamos ter uma sujeição incondicional. Todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Entendeu? Para quê? Para que nos momentos de dificuldade, para que nos momentos de desespero, para que nos momentos de tentação, para que nos momentos de fragilidade eu tenha ou eu possa ser ajudado pela essa confiança, por essa esperança, por esse discernimento que o humilde de coração, aquele que reconhece a sua natureza real e a operação do Espírito na sua vida, ele receba e seja derramado graça para que ele possa passar e viver sobre aqueles, passar e sobreviver naqueles momentos em que houver necessidade de graça. Precisamos sujeitar nossa vida toda, todas as áreas ao nosso Deus. Por quê, meus irmãos? E aí as perguntas que são feitas aqui, ou os porquês que devem ser respondidos é: quais as áreas da minha vida que eu não entreguei a Deus? Quais são aquelas áreas em que eu não sujeitei a esse controle? Porque eu tenho experiência, e algumas experiências na minha vida, e provavelmente Tiago estava olhando para aqueles irmãos e vendo a experiência na vida deles. Ele estava dizendo, olha, há áreas na sua vida em que você não sujeitou a Deus, e por isso você continua não tendo, não recebendo a ajuda que você precisa. A ajuda que você precisa para vencer justamente esses pecados, para vencer justamente essas dificuldades. Aqueles irmãos, do verso 1 ao 5, eu fiquei muito assim, pensando do verso 1 ao 5, mas por que eu fiquei pensando? Porque eles viviam uma vida dentro da igreja, mas como se fosse uma coisa independente. Você olha do verso 1 ao 5, eles faziam coisas, eram crentes. A gente vai falar um pouco mais para frente disso, mas eles eram crentes. Cristãos, né? Só que meio que nominais, porque tudo que eles faziam não dava o verdadeiro testemunho do que era para eles dar. E Tiago está dizendo para eles, olha, sujeitem toda a vida de vocês. Eu sei que há áreas na vida de vocês que não estão sujeitas a Deus, por isso está se desencadeando essa quantidade de conflitos que tem existido. E ele está nos ensinando, olha, puxa vida, olhem para a vida de vocês e sujeitem-se realmente a Deus, com um coração humilde, O outro ponto
quando nós não nos sujeitamos a Deus, automaticamente nós damos uma resposta às outras pessoas de que a nossa fé, será que ela está mesmo em Deus? Será que eu creio em Deus e tenho a verdadeira noção do tamanho dele, o que ele operou na minha vida e que ele me pode ajudar, inclusive naquelas áreas que eu acho que ninguém pode me ajudar? Ou eu não tenho fé, ou eu acho que não, ou que não, estou jogado essa área aí, eu não vou deixar Deus agir, porque aqui eu sei que ninguém pode me ajudar. Nesse caso especificamente, é que eu tenho que buscar mais a Deus. É que eu tenho que me sujeitar mais a Deus. Foi aquilo que eu falei ainda agora. Naquele momento em que, puxa vida, eu fui lá bem longe mesmo, foi onde eu encontrei o único consolo, o único abrigo, a única direção. Na palavra, em Deus. Ele está dizendo, a pergunta que fica ali, ela ecoa no meu coração todo dia, né? Puxa vida, será que eu tenho fé realmente em Deus para que Ele me ajude nesse ponto da minha vida? Eu preciso. E aí eu mergulho com Cristo. Eu mergulho com Deus. Eu mergulho humilhado. Eu não mergulho autossuficiente. Não, eu consigo. Tenho um amigo, um grande amigo, né? Ele é grande também, que ele é mais ou menos da minha altura, né? Mas é um grande amigo meu que ele tinha assim, alguns problemas sérios com dificuldades na área de sexual, pornografia, essas coisas. Então ele disse sério que eu não teve para onde correr, cara. Eu tive que correr para Deus e foi o único lugar onde eu encontrei solução para aquela minha dificuldade. Foi o único local. Mas ele disse era uma área que eu não sujeitava a Deus. E aí isso foi preciso uma série de problemas na vida dele conjugal, uma série de coisas. Foi muito difícil. Mas ele disse, no final de tudo, cara, se eu não tivesse sujeitado, eu infelizmente, talvez eu estivesse bem pior do que eu estou hoje. E muitas vezes, meus irmãos, não chega, nas nossas vidas não chega nem a tanto. Mas muitas vezes nós nos sujeitamos a áreas pequenas. E essas áreas ficam lá, e elas nos incomodam, e elas fazem tudo, e elas dão para nós o verdadeiro sinal de que nós temos aqueles sintomas lá do início. Estamos tão distantes de Deus, estamos tão insensíveis àquele meu pecado, àquele meu orgulho, que nós não vemos que precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Para termos uma igreja saudável, precisamos ser submissos a Deus. Avançando, só controlar meu tempo aqui. Avançando. E aí vem a parte B, que é quando ele fala para nós resistam ou resistindo ao diabo. E eu fiz uma anotação aqui, ele diz assim, a sujeição a Deus, ou a submissão a Deus, vai permitir que consigamos fazer o que a segunda parte do verso 7 nos orienta. Resistam ao diabo. E ele é que está por detrás de toda essa tentativa de nos levar para o mundo, ou ao amor ao mundo. Né? É o inimigo. Então, quando eu sujeito todas as áreas da minha vida a Deus, eu tenho a certeza de que eu vou resistir ao diabo. Só que quando eu tenho áreas onde ele pode se apoiar, onde ele pode acusar, onde ele pode, inclusive, revelar, né? Eu automaticamente não consigo resistir. Aí eu acabo o quê? Cedendo. Eu acabo fazendo acessando mais alguma coisa, eu acabo fazendo mais um empréstimo que eu não devia fazer, eu acabo escondendo uma mensagem, eu acabo não atendendo uma ligação, eu acabo não chegando na hora que era para eu chegar. Várias coisas que se eu tivesse com todas as áreas da minha vida sujeitas ao controle, ao senhorio do nosso Deus, eu conseguiria resistir. Vocês conseguem entender? Mas quando eu não estou com todas as áreas da minha vida sujeitas a Deus, o que acontece? O tentador vem e eu acabo não resistindo. Eu acabo caindo. A resistência é justamente essa. É aquela resistência que me ajuda no momento em que eu aparentemente vou cair. E aí eu resisto porque aquela área da minha vida foi sujeita integralmente a Deus. Tiago está chamando a atenção daqueles irmãos. Está orientando aqueles irmãos. Está dizendo assim, olha, sujeite-se a Deus
e vocês vão conseguir resistir ao diabo. E eu fiz uma observação aqui, abrir um parêntese. Meus irmãos, esse resistir ao diabo não é aquele assim, sai Satanás, né? Está amarrado e dado nó. Não, não é isso, né? Tem agora um negócio assim, está amarrado e dado nó, né? Tem um negócio assim, não, eu te amarro, não sei. Não, não é isso aí. Entendeu? Mas é quando nós começamos um processo de vida centrada no Evangelho. Lembram do último livro aqui da EBD, né? Uma vida centrada no Evangelho? Eu acho que era isso. Então, quando eu começo a ter o Evangelho como centro da minha vida, e isso me leva a viver uma vida de obediência que está colocada onde? Na palavra de Deus. E aí, automaticamente, quando eu começo a viver aquilo que eu disse ainda agora, a vida centrada na palavra, o diabo, ele não vai conseguir atingir aquelas áreas que talvez eu tivesse dificuldade. Porque justamente eu vou conseguir resisti-lo ao ponto, mas eu resisto porque eu já me submeti, é isso que o autor vai falar. Depois da submissão a Deus, depois que eu coloco todas as áreas diante de Deus, é que eu consigo resistir ao diabo. Sem esses chavões do evangeliquez de hoje em dia, né? E como é que eu resisto? Efésios 6:11. Se alguém puder me salvar aí na leitura. Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí Paulo vai escrever sobre a armadura e como é que eu fico firme diante de Deus, ou quando nesses momentos da resistência ao diabo. E aí eu faço uma pergunta: como podemos resistir ao diabo sem nos submetermos a Deus? Impossível. Não há como resistir se você não se submeter a Deus. Para você resistir a Satanás, para você resistir ao diabo, você tem que estar com a sua vida submetida ou em sujeição total a Deus. Então é isso que ele está dizendo. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Deixa eu só ver aqui no slide. Então vou fazer algumas perguntinhas. Como tenho me preparado para as armadilhas do diabo? Será que ainda sou alvo das investidas de Satanás? Tem isso também, tá? Eu não sei se eu coloquei aqui que eu tenho. Eu coloquei. Isso, é isso mesmo. Então, eu preciso ter total dependência de Deus. E a pergunta que eu fiz ali, as duas perguntas foram: como tenho me preparado para as armadilhas do diabo? Será que eu tenho o conhecimento de Efésios aí? Será que eu conheço a armadura? Será que eu já meditei na palavra ao ponto de saber que lá em Efésios 6, 14 a 18, ele está dizendo para a gente vestir a armadura de Deus que vai me proteger, que vai me ajudar quando eu for tentado, quando for preparada aquelas armadilhas, aquelas ciladas para mim? Ou não, ou eu vivo uma vida sem meditação, sem proximidade da palavra. Então, apareceu a armadilha, eu vou cair mesmo porque eu estou distante, porque eu não sujeitei a minha vida toda. E o segundo ponto que eu fiquei pensando, meditando, será que o diabo ainda me tenta? Será que eu ainda sou alvo ou não? Ele já disse, esse aí eu não vou mais nem... Isso aí está jogado mesmo, não vou mais nem olhar. Será que eu estou tão distante de Deus que ele não precisa mais nem entrar, porque eu já liguei o automático? E diz assim, não, esse daí eu já vou deixar porque não preciso nem me preocupar. Ou será que eu estou me aproximando ao ponto de isso causar incômodo no inimigo? E automaticamente nós sermos testados ao ponto de nós estarmos tão sujeitos, tão submissos a Deus, que nós consigamos resistir ao diabo e ele, fugirá da gente? Ou não, a nossa vida a gente já vive... Isso não acontece. Fiquei pensando nisso aí. E eu coloquei uma consequência clara quando obedeço todas essas indicações feitas por Tiago. Tiago está dando remédios para a nossa vida e para que nós desempenhemos uma vida e desenvolvamos uma vida e uma igreja saudável. Mas isso não se faz, nós não fazemos isso sozinhos. Nós precisamos do nosso Deus. Há a necessidade de uma vida em total dependência de Deus. Há uma ordem e uma promessa nesse verso. Ele deu uma ordem. Resista ao diabo. E essa resistência é com humildade e submissão a Deus. E há uma promessa também. E ele fugirá de
você. Há uma ordem, há uma ordem, resista ao diabo, mas resista em submissão a Deus. E há uma promessa, quando você quando você tem essa resistência, submetido totalmente a Deus, ele com certeza foge de você. É isso que ele está dizendo ali no verso 7b. Vamos avançando. Cultivando um relacionamento sincero com Deus, versículo 8a. Ele vai dizer o seguinte: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Eu parei assim um tempo meditando nisso aí, fiquei pensando. E o que eu comecei a observar desses versículos é que eu não tinha parado para pensar antes de fazer uma leitura mais atenta, é que há ordens, né? Há imperativos para a gente. Né? Aproximem-se de Deus. Resistam ao diabo. Ele dá ordens ali, ele está falando, eu acredito assim, eu fico às vezes imaginando, não sei se vai dar para perguntar para Tiago lá, né? Pô, mas era uma igreja assim que tu estava pregando, né? O pessoal, né? E aí tava toda assim, a galera estava toda sentada lá e você estava falando para eles assim, olha, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus. Eu fico pensando assim, né, nele pregando e ele falando, e aí eu fico pensando ele pregando para mim, eu sentado, né? Será que eu estou me aproximando de Deus? Será que eu estou escutando o que está sendo dito ali? Será que eu estou prestando atenção nessa ordem que a palavra está dando aqui para a gente através de Tiago? E como eu posso fazer isso? Como eu posso seguir essa ordem? Como eu posso observar o que está sendo me ensinado e me ordenado ali? Há um teólogo que ele diz, quanto mais semelhantes somos a Deus, mais próximos estamos dele. Quanto mais eu estou semelhante a Deus, quer dizer que eu estou mais próximo a Ele. Quanto mais eu obedeço, quanto mais eu me sujeito, quanto mais eu me pareço com Cristo, isso é sinal, isso é um sintoma de que eu estou mais próximo a Ele. Quanto mais diferente daquilo que é proposto na palavra, mais distante eu estou de Deus. A distância de Deus me faz ser muito diferente daquela natureza que Ele quer para mim. Por isso que Tiago estava dizendo para aqueles irmãos, olha, aproximem-se de Deus. Porque quando você está próximo de Deus, você se parece mais com Ele. Você se parece mais com Ele. E Ele diz, olha lá, e Ele se aproximará de você. Há uma outra promessa aí. Há uma outra afirmação. Quando eu obedeço a primeira parte, eu tenho a consequência da segunda parte. Vocês observam como são poucos versículos, né? 5, 6 versículos. Mas quando a gente para meditar na palavra, quando a gente para pensar um pouco no que ela está dizendo para nós, a gente começa a ter discernimento do que ela realmente diz. E ela está dando uma ordem para a gente. Se você está na contramão dessa ordem, automaticamente aquela consequência ali, você não vai alcançar. Mas quanto mais você estiver perto daquela ordem, que é se aproximar de Deus, mais Ele vai estar perto de você. Mais Ele vai te ajudar naquele momento da necessidade, da dificuldade, da tentação. Tiago está pregando para aquele pessoal, está pregando para aqueles irmãos, está dizendo justamente isso. E o que acontece conosco hoje em dia? Nós queremos estar quanto mais distante, assim, alguns, né? Estou falando de todo mundo. Mas muita gente quer estar distante da palavra, quer estar distante do devocional, quer estar distante do convívio da igreja. Que essas coisas, meus irmãos, nos aproximam de Deus. São vetores, né? São formas de nós nos aproximarmos de Deus. E automaticamente, se essas são formas verdadeiras de nós nos aproximarmos de Deus, nós temos a certeza do que está sendo dito ali. O nosso Deus se aproxima de nós. Se aproxima de nós. Tiago está falando ali, está falando para mim. Isso aqui foi falando assim na minha vida e vendo várias coisas dentro de mim. Passando quando eu estava lendo e parando um pouco para meditar nisso aqui. E essas perguntas vão se tornando assim cada vez mais
latentes na minha vida? Será que eu tenho me aproximado de Deus ao ponto dele querer se aproximar de mim? Ou eu tenho tido atitude de que Deus não... Ele diz, não, eu não vou nem lá perto de ti, porque do jeito que você está vivendo independente de mim. Você está vivendo como você quer. E eu estou dizendo, olha, vem para mim que eu te ajudo inclusive nessas dificuldades que você tem. Mas você não quer, você quer viver uma vida de autossuficiência, de autoindependência. Então, você quer viver uma vida de doente. E aí eu não me aproximo dele e automaticamente ele não vai se aproximar de mim. Deixa eu ver se eu avancei aqui, meus irmãos. Avancei. Cultivando um relacionamento sincero com Deus. Vocês conseguiram entender? Só para voltar aqui um pouco. Só aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Guarde isso aí, meu irmão. Guarde isso aí. Cultivando um relacionamento sincero com Deus. Versículo 8. Só que antes de eu passar... Opa, eu acho que me perdi aqui na minha... Só um pouquinho. Tá. Vou voltar aqui um pouquinho. Não, tá certo. Então, como é que eu posso cultivar um relacionamento sincero com Deus? O verso 8. Então, eu vou já deixar o slide lá, mas o verso 8 vai dizer o seguinte. Alguém pode ler? Pode ler, Asa, por favor? 8. Que a gente vai passar... Pode ler todo, que a gente vai passar agora para a segunda parte. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então nós vamos ter duas formas. Aí eu vou voltar aqui, só porque eu botei o verso lá. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Então, como é que a gente cultiva um relacionamento sincero com Deus? Ele dá ali as dicas para a gente. Primeiro, nós precisamos limpar as nossas mãos, né? E se definir, se purificar. E aí ele vai falar um pouco aqui desses dois pontos, né? Dessas duas formas que nós precisamos fazer, que é por meio da pureza e por meio do quebrantamento. E aí eu vou parar um pouco com vocês aqui. Nós já falamos da proximidade de Deus. E aí nós vamos avançar ali. Por meio da pureza, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Vamos parar um pouquinho para a gente pensar. Tiago chama todos aqueles crentes para uma mudança de atitude e postura diante da vida que eles estão levando. Lembra que eu falei que ele está falando para os irmãos na igreja? Ele está falando para os irmãos na igreja, ele está pregando aqueles irmãos. E o que é engraçado é que ele chama os irmãos de pecadores, né? Ele está pregando isso aí, ele, assim, eu acredito, ele aponta e diz assim, olha, pecadores, né? Vocês que estão aí, lá na igreja mesmo, porque a vida daquelas pessoas estava dando e dizendo que a vida deles era de um pecador recorrente, de uma pessoa má, de uma pessoa que tinha, inclusive, pecados abertos. Se a gente observar do 1 ao 5. Eram pessoas que tinham pecados evidentes, pecados notórios. Ele diz assim, olha, pecadores, né? Ele chama aqueles irmãos, aqueles crentes, e eu acredito que hoje ele não seria um pregador muito convidado, né? Ele chegou na igreja, todo mundo sentou, pecadores! Aí a galera, meu Deus, não, mas era isso que ele estava falando aqui. Ele estava falando assim mesmo. Aí o irmão ali já pularam, meu Deus do céu, tira o pastor daí. Mas era isso que ele estava falando. Aquelas pessoas estavam tão envolvidas com o mundanismo, que é falado lá na primeira parte, com aqueles conflitos, que era notório na vida geral, né? Todo mundo. E Tiago chama os caras e diz assim, ei, limpe a mão. E isso, meus irmãos, eu até fiz aqui alguns parênteses, mas eu não vou nem entrar tanto assim, porque aqueles caras eram judeus, eles entendiam muito bem esse limpem as mãos, né? Eles entendiam muito isso. Eles sabiam que era essa purificação que Tiago estava chamando ali. Porque eles tinham, o pastor pregou aqui em Marcos, eles tinham essa ideia de limpeza externa, né? Lava as mãos, ou mesmo o sacerdote, quando ia fazer algumas coisas, ele precisava passar por um processo de purificação. Mas Tiago está chamando a atenção aqui para eles que eles precisavam fazer uma purificação não só externa, mas interna também.
Eles precisavam mudar a forma como eles viviam e procediam na vida deles. E isso é uma coisa evidente aqui, porque ele diz, olha, limpem as mãos de vocês, se purifiquem, mudem a forma que vocês vivem, porque da forma que vocês estão distantes de Deus. E aí, para que eu possa desenvolver, lá em cima, um relacionamento sincero com Deus, eu preciso me purificar, eu preciso mudar a minha forma de viver, eu preciso eu preciso perceber que há necessidade do Espírito fazer diferença na minha vida, para que eu possa passar por esse processo de purificação. Então, isso era um linguajar normal, esse limpem as mãos, mas não era só o fato de lavar, mas era justamente esse fato de se purificar, se limpar, estar diante de Deus de uma forma correta, não de uma forma somente ritual, como era feito no Antigo Testamento, e como eles estavam achando que era para se fazer, e que na vida corriqueira não precisava haver mudanças, né? Havia necessidade de uma limpeza tanto interior como exterior. Por quê? Porque um homem tem que ser limpo de coração para ver a Deus. Lembra lá de Mateus, do Sermão do Monte, Mateus 5:8, ele vai dizer, olha, estejam limpos de coração para que vocês vejam a Deus. Tiago está dizendo, olha, pecadores, se purifiquem, limpem as mãos e se decidam. Não tenham a mente dividida, né? Eu sou daquele tempo, né, do crente Raimundo, né? Não é? Ele está chamando mais ou menos a atenção para esse cara aí, né? Aquele cara que vive uma vida trôpega, uma vida que vive lá no mundo, vive aqui, vive lá. Não, te decide. Não tenha a mente dividida. Ou é A ou é B. Te decide. E essa decisão, ela vai impactar justamente na sua vida e na mudança que você precisa fazer. E ele está dizendo, olha, se decidam, não tenham a mente dividida. Então, o primeiro ponto é, você precisa se purificar, você precisa ter uma vida pura, mas não só externamente. Você precisa também purificar o que está dentro. E o segundo ponto que ele vai observar, que já é o verso 9, ele vai falar por meio de quebrantamento. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. E eu acredito que aqui não é para que a gente viva uma vida fechada, né? Uma cara fechada aqui. Mas eu acredito que Tiago está falando justamente para pecadores, dizendo assim, olha, da forma que vocês estão vivendo, é para que vocês estivessem tristes, é para que vocês estivessem se humilhando diante de Deus, é para que vocês estivessem olhando para vocês dizendo, meu Deus, eu tenho feito tudo isso, independente do que Deus pode fazer por mim, o que eu tenho que fazer, puxa, isso é para me rasgar, para me colocar diante de Deus e dizer assim, meu Deus, cobre com a tua graça esses meus pecados, porque eu não aguento nem conviver comigo mesmo. E ele está fazendo esse chamamento aqui. A gente tem que passar por esse processo de olhar para a nossa vida, essa autoanálise, e dizer assim, puxa Deus, como é que eu tenho vivido a minha vida? Tenho vivido uma vida que eu mesmo estou triste. Eu sou diante de ti aqui humilhado, pedindo que tu me ajude a mudar, a dar um outro sentido, para que eu experimente uma outra alegria. Que é a satisfação no que Deus tem para mim, não no que eu acho o que é bom para mim. Então ele está dizendo, olha, para você chegar a ter uma alegria verdadeira, você precisa passar por um momento de quebrantamento, de tristeza, de humilhação. E é isso que ele está chamando a atenção. Por quê? Porque aquelas pessoas, e muitas vezes o cristão, ele desenvolve uma paixão pelo pecado tão grande que aquilo adoece e que ele começa a viver dependendo daquele pecado, daquelas coisas terríveis que ele está vivendo. E independente de Deus. E aquilo traz, inclusive, alegria muitas vezes. Mas é uma falsa alegria. E Tiago está dizendo, olha, tudo isso que vocês fazem e que vocês pensam que é bom, se humilhem, se entristeçam, porque isso não é bom. E é isso que ele está dizendo. Precisamos desenvolver, precisamos nos quebrantar para que nós possamos responder lá ao que está no início, para que nós possamos cultivar um relacionamento sincero com Deus, para que nós sejamos inteiros, completos, verdadeiros diante do nosso Deus. E isso, meus irmãos, requer disciplina, requer submissão, requer tempo com a palavra, requer oração, requer busca de Deus, requer confissão. Então são algumas coisas que são necessárias para que a gente possa desenvolver um relacionamento sincero com Cristo. E ele fala, troquem o riso por
Lamento. Toquem o que vocês acham que é alegria por momentos de humilhação. E isso é um bom parâmetro para a gente saber que a nossa vida, ou como a nossa vida cristã, ela inicia justamente assim. Quando eu me deparo com o meu pecado e quando eu me coloco diante de Deus de uma forma, Deus, olha, sozinho eu não consigo, eu preciso de Ti. E isso é uma transformação que em algumas situações ela é difícil, ela é dolorosa, mas ela é necessária. E o último ponto ali, para a gente desenvolver um relacionamento sincero com Deus, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então eu tenho que me purificar, eu tenho que me quebrantar e eu tenho que me humilhar. Ok? Já terminando. Há um ponto aí importante. Somente aquele que se humilha, ele consegue conhecer as bênçãos de Deus. E agora nós vamos para a gente pegar, somente aquele que está ali, ele começa a perceber que na vida dele, aquele que se humilha, que está diante de Deus de forma sem orgulho, né? Sem resistência, é esse que consegue perceber as bênçãos de Deus na vida dele e saber que aquelas transformações partem de Deus. Mas eu não vou mergulhar muito nesse ponto aqui, mas eu queria ler com vocês algumas passagens que dão sinal de que nós termos uma vida de humilhação diante de Deus, buscarmos a humilhação pelos nossos pecados, é um sinal de saúde espiritual. Jó 29. Quem pode ler? Eu acho que só está o Esdras aí. Aí eu já vou pedir. Você pode ler Provérbios 29, 23? Que aí ele vai passando. Iron, Isaías 57, 15. Roberta, Mateus 23, 12. Jó 22, 29. Quando os homens forem humilhados e você disser, levanta-os, ele salvará o abatido. Perfeito. Provérbios 29, 23. O orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Isaías 57, 15. Devagarzinho, sem pressa. Isaías 57, 15. Aí Kaique, abre lá em Lucas 14, 11, por favor. Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Vou parar, Roberto, só um pouquinho. Vocês estão prestando atenção aonde ele habita? Naquele que tem um coração humilde, um coração humilhado. Como é que eu desenvolvo? E o mais interessante, Iron, só repete o início do versículo, até destaquei aqui. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre Ponto. e cujo nome é santo. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. E lá no final ele vai dizer que esse que é alto e sublime, cujo nome é santo, habita no coração daquele que é humilde. Aquele que não é orgulhoso, aquele que não é suficiente, autossuficiente, aquele que se deixa e que é sensível ao seu pecado e sabe que esse pecado causa ojeriza nesse santo e alto. É isso que ele está dizendo. Então, a humilhação aqui é essa. Reconhecer que para que Deus esteja conosco e para que a gente desenvolva um relacionamento sincero com Ele, há a necessidade de humildade. Roberta, por favor. 23:12, por favor. Isso. Mateus. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será... Não, ele certo? Certo. Tá bom, Kaique. Lucas 14, 11. Pois todo que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Então a ideia aqui é, quando eu me humilho, quem me exalta? Deus.
Mas essa humilhação ou essa humildade é justamente o que a gente está falando e vem falando recorrentemente aqui nessa manhã. É eu entender que a minha dependência tem que ser totalmente de Deus. Totalmente de Deus. E eu pergunto, qual foi a última vez que você chorou em humilhação pelos seus pecados? Eu pergunto para mim também. Isso é uma pergunta que a gente tem que sempre estar lembrando. Qual foi a última vez que eu fui diante de Deus e disse, Deus, me sustenta, me ajuda? Ou eu vivo autossuficiente? Achando que eu vou conviver com aquilo pro resto da minha vida. Que Deus o livre, né? Tiago estava chamando assim, olha, aonde é que Deus habita? No coração daquele que se humilha. Como Isaías estava falando ali para o povo. Nós somos criaturas de um Deus, filhos, né? De um Deus criador, mas às vezes a gente se esquece disso. E a gente acha que a gente pode conduzir a nossa vida. Para finalizar, eu coloquei aqui para concluir, né? Uma igreja saudável, ou cristãos saudáveis, obedecem às ordens da palavra. E aí se você ler de 6 ao 10, ele vai ter todos os imperativos lá. Lembra o que eu falei ainda agora? Todas as ordens. Quem obedece, que ordens? Submete-se a Deus, resiste ao diabo, se aproxima de Deus, purifica-se, fica triste, lamenta e chora diante do pecado, e se humilha ou humilha-se diante de Deus. Isso são ordens que, se seguidas nessa ordem, né, elas vão nos fazer resolver todos aqueles conflitos que foram falados aqui na semana passada, e todos aqueles conflitos pelos quais nós passamos, todas aquelas dificuldades pelas quais nós vivemos. Ele está dizendo ali claramente, obedeçam essas ordens. Tiago pregando àqueles irmãos. Mas por que ele diz isso? Só para fechar. Porque há promessas para quem é obediente e segue. O que acontece? Quando eu resisto, ele foge de mim, o diabo. Quando eu me aproximo, Deus aproxima-se desses irmãos ou dessa igreja saudável, dessa igreja que busca se aproximar dele diante de todas aquelas características. E lá no final, para quem se humilha, ele o quê? Ele exulta, ele protege, ele guarda. Que nós possamos desenvolver uma vida cristã saudável e que nós possamos também estar alertas quando aqueles sintomas começarem a aparecer nas nossas vidas e que a gente possa tomar, né, como ele falou aqui, os remédios corretos. Que remédios? Que nós possamos nos aproximar de Deus, que nós possamos nos humilhar cada vez mais, que nós possamos resistir ao diabo, que nós possamos chorar e ficar tristes e estar trocando a nossa alegria por momentos de tristeza quando estivermos passando por pecados terríveis, para que o nosso Deus se aproxime de nós, para que nós possamos resistir ao diabo naqueles momentos de tentação e necessidade, e para que nós sejamos exaltados não porque nós somos alguma coisa, mas porque Deus nos exalta. Amém? Deus, muito obrigado por esse tempo, nessa manhã, porque Tu é um Deus que cuida de nós, Tu é um Deus que nos ensina através da Tua palavra, Tu é um Deus que nos redimiu, nos salvou, nos comprou com o Teu precioso sangue, Jesus. E por isso nós estamos aqui, ó Deus, nos colocando, nos submetendo à Tua vontade, Senhor. Que isso não sejam só palavras, ó Pai, mas que possam, Deus, ter reflexo nas nossas atitudes, nas nossas decisões, Senhor. Te peço, Deus, que Tu nos ajude nos momentos de dificuldade, ó Deus, nos momentos de tentação, sabendo, ó Deus, que é em Ti que nós devemos buscar a solução para todos os nossos problemas, para todos os nossos pecados, Pai. Cuida, ó Deus, de nós, olha por nós, nos guarda, nos protege, ó Deus, nos dá um coração quebrantado. Esse é o nosso pedido. Nos faz, ó Deus, mais obedientes à Tua palavra. Esse é o nosso pedido e a nossa meditação nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor.